E vamos seguindo aqui o nosso Jornal do Oeste, segunda edição, porque quem convocou a manifestação não poderia ficar de fora. Depois de participar do ato em Belo Horizonte, Nicolas Ferreira discursou na Avenida Paulista. Ele falou da perseguição aos patriotas pelo STF. Se você está de vermelho, tudo bem. Se roubou, vira até presidente da República. A fala do Nicolas. E na manifestação Fora Lula, Moraes e Toffoli, o deputado federal mostrou a força conservadora. Ele disse o seguinte: se a gente derrubar um ministro, cai outro. Mas eu digo mais, o destino final do Alexandre de Moraes não é impeachment, não. O destino do Alexandre de Moraes é cadeia. Eles estão achando que a gente pode derrubar um e vai parar. Se a gente derrubar um, cai outro, cai Moraes, cai todo mundo, tá? Então não vem com essa de que vai fazer impeachment de um e depois a gente vai parar, não. Essa avalanche verde e amarelo não parará neste momento. Fabi, fala forte aí do Nicolas Ferreira, dizendo que o destino de Moraes é a cadeia. Eu lembro que nessa época as pessoas gritavam bastante, tinha muito grito de fora Moraes, fora Lula e depois fora Toffoli. Ele diz isso, né, que se cair um, cai outro. Claro que não dá para esquecer dessa blindagem que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Verdade, a gente precisa lembrar o que aconteceu nessa semana que passou. Aliás, no final de semana, muito também se fez porque o ministro Gilmar Mendes resolveu, né, fazer absurdos jurídicos, mais uma gama, né, de absurdos que a gente, para quem é do direito, assim, está embasbacado, se é que isso ainda é possível em relação ao Supremo Tribunal Federal, né, e os membros que lá estão. Mas aconteceu. A fala do Nicolas é bem forte de fato. E essa cena consolida uma coisinha chamada união, a união da direita em si. Nós temos aí, embora muita gente fala, não é de direita, a gente uma discussão inclusive rasa para o momento que a gente está passando tão grave no Brasil. Caiado, Zema, Nicolas, Flávio Bolsonaro e outras pessoas que estiveram nessa cena principal, me lembro aqui da Bia Kicis, o tempo inteiro ao lado do Flávio, dando um apoio genuíno, né, e eu particularmente gosto demais do trabalho da Bia, então mais do que merecido, porque essas pessoas que eu acabei de citar jamais esqueceram, né, em relação, inclusive, aos presos políticos, a questão da dosimetria, que não é o ideal, o certo seria a anistia, que a gente viu numa outra cena que nossa produção acabou de mostrar, aquela manifestação contrária à anistia, né, do Boulos, que ali o Poder 360 falou que tinha essa cena, né, nossa produção é muito rápida, que o Boulos tinha 5 mil pessoas, então vamos fazer a continha, né, pega esse pessoalzinho e multiplica na Paulista. Quanto daria na Paulista? Né, muito mais. Então é ridículo, mas isso pouco importa, a discussão dos números, o que importa é a força popular que existe, que a gente acompanhou nesses anos todos, o próprio presidente Bolsonaro arrastando multidões, a gente acompanhou naquela caminhada que o Nicolas fez, embaixo de chuva, trovão, raio, etc., também que foi assustadora, e assustadora para quem? Para quem acha que conseguiram matar o bolsonarismo, que conseguiram matar ou deixar calado grande parte das pessoas que se veem representadas, principalmente com a família Bolsonaro. Então, o que a gente viu aí, é bonito de ver, é o Flávio se unindo com o Nicolas e o Nicolas se unindo ao Flávio, porque todo voto será importante e a gente precisa entender, já que isso se tratou muito mais, né, de algo eleitoreiro do que o fora Moraes, o fora Toffoli, o fora Lula, a gente precisa levar isso em consideração. E o Nicolas, ele lembrou disso, né? Ele falou cadeia para o ministro Alexandre de Moraes, se a gente for levar ao pé da letra, é realmente isso que precisa acontecer, olhando para a lei, né? O que a gente vê de ilegal e que a punição seria, depois de um julgamento, devido ao processo legal que ele não deu, né, para ninguém praticamente, ele foi submetido à cadeia sim. Né, inclusive por crimes comuns, não só crime de responsabilidade do ministro. Então, são assuntos que está forte, né, em todo brasileiro que está acompanhando o escândalo do INSS e do Master. Eu vi que o Master, outras pessoas falaram a respeito, porque, gente, teve discursos aí muito longos, né? Como eu falei, são 60 parlamentares em média que tiveram com os microfones nas mãos. Então, a gente assistiu, né? Então,
é isso, né? Às vezes é difícil falar todas as pautas nos minutos que dão ali, porque o Malafaia, inclusive, é até chato em relação a isso. Você sabe que você esteve acompanhando, você sabe, Tawane, como é complicado essa questão de microfone, tempo, etc. Mas o recado foi dado. O recado na Paulista foi dado. E eu acho que o mais simbólico é a união da direita, que nós temos um objetivo comum, que é derrotar o PT e principalmente colocar ordem na casa, né, que é da desordem feita pelas instituições, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Fabi, só complementando, o Boulos chegou a falar em 25 mil pessoas naquela imagem. Então depois você pode até fazer o seu comentário se você quiser. Sim, tem uma certa dificuldade em relação ao tempo, até porque a gente sabe que na Avenida Paulista, depois das 17 horas, o trânsito tem que seguir, tem que fluir normalmente, é claro. Bom, Josi, eu vou te chamar para fazer o comentário em relação a essa notícia do Nicolas, a essa fala dele, e é interessante que ele levou ali, você que citou os presos políticos também, ele levou ali os familiares do preso político chamado Nelson. Ele que está aí, a pena dele chegou a 17 anos de prisão, além de uma multa de R$66 mil. Ele que teria pego a bola assinada pelo jogador Neymar Júnior, que foi presenteada ao Congresso. Depois de uns dias, mais ou menos, ele entregou às autoridades. Nicolas chegou a relembrar isso. Estava ali uma criança, né, o filho dele e a esposa, nessa situação em que o pai, por causa disso, que inclusive incluíram vários crimes ali, atentado contra a democracia, Estado Democrático de Direito, enfim, tudo embolado. É com você, Josi. Isso. Esse é um ponto onde o Nicolas, né, que na minha visão, midiaticamente, né, claro, como o Flávio está ali como presidenciável, não conseguiu dar tão a cara a manifestação que ele gostaria. Foi nesses pontos que ele conseguiu exercer esse papel, né, que era o objetivo da manifestação. Como eu disse também, né, a impressão de cartazes e tudo mais para ficar uma forma mais organizada. E eu acho até uma ideia interessante, né, dos cartazes prontos, assim, legíveis, porque o brasileiro ele traz e nas imagens são os cartazes bem expostos em qualquer tipo de imagem e de fotografias e que às vezes chamam mais atenção. Então esse é um ponto positivo e que eu acho que foi uma ideia bem legal nesse aspecto de não trazer de bandeja para a mídia assessora dizer que foi uma manifestação bolsonarista, tá? Esse é o primeiro ponto. E claro que, enquanto o Flávio ele tem essa limitação, seja aí pelo sistema, ou seja pela campanha política antecipada, por esse risco, o Nicolas trouxe essa complementação e a fala dele em relação a Alexandre de Moraes foi muito importante, né? Eu acho que falar isso da forma que foi falado, né? Sem qualquer medinho, por assim dizer, traz aí a mensagem do que realmente o brasileiro precisa neste momento, né, que é se posicionar. E eu quero aqui também trazer uma observação que foi uma própria fala do Nicolas em relação ao trabalho dele, né. Claro que quando se trata de presidenciáveis, de candidatos, ou até mesmo aí os que estão mais na mira do judiciário em relação ao sistema para outubro de 2026, não que Nicolas esteja de fora, né? Acho que é interessante que cada ente dentro da direita ele consegue exercer um papel, né? E eu acho que eles deveriam fazer nesse sentido de se complementar mais. Enquanto o Nicolas traz esse ponto aí contra essas pautas mais importantes, trazendo aí, claro, né, alguns familiares de forma simbólica representando os presos de 8 de janeiro, eu acho que cada um consegue abraçar uma pauta da forma que pode contribuir nesse quesito de movimento da direita. Eu acho que a gente carece de um fortalecimento mais amplo, né, mais objetivo, com objetivo maior, que é derrotar o PT, tirar o PT do poder, e que cada um consiga contribuir aí de certa forma. E é importante a gente lembrar aqui que Nicolas, trazendo esse pouco de protagonismo para a manifestação, é importante. E é importante aqui também dizer que o Flávio, não tanto quanto seus irmãos, trouxe essa aderência. O Flávio traz esse discurso de, não, estou dentro, o objetivo maior é esse. Pelo menos ele foi, claro, né? Ele foi, deu seu pronunciamento, prega a união, prega o diálogo. E eu repito aqui que eu acho isso um ponto muito importante.
E é uma coisa que Nicolas falou ontem também, complementando, ele comentando sobre a manifestação. Não adianta, né? Ele trouxe essas pautas aí com o intuito da manifestação, com o impeachment de ministros, justamente para não ficar apenas pregando para convertido. E por isso que eu falo que Flávio, lendo as pesquisas anteriores, foi no mesmo sentido, que é trazer essa tentativa de amplificar o discurso para aqueles que votaram nulo, não por mau caratismo, claro, não sei se isso vai mudar, né, de 2022 para cá, talvez por aprendizado mude, mas aqueles que realmente não têm o discernimento sobre o mal que é a esquerda. E eu acho que o Nicolas tem esse intuito, tá? Nas manifestações dele, na caminhada, nos vídeos que viralizam. Então, vamos aqui analisar. As falas do Nicolas estão aparecendo em algumas redes sociais que até então eram totalmente de esquerda. Redes sociais de fofoca. O brasileiro não está, em sua maioria, em sites e perfis de fofoca? Então, eu acho isso importante, essa amplificação. Então, os vídeos de fundinho preto, que muitas vezes são criticados, eu acho que fazem também um papel importante. Porque a gente vive na era onde o brasileiro, o ser humano, vive horas na frente disso daqui. Então, por que o político não pode estar aqui? Agora, claro, o trabalho no Congresso não pode cercear, né? Isso também é importante. Mas é isso, eu acho que, repetindo aí, concordando com o que o Nicolas falou, eu acho que cada um tem que exercer um papel dentro do movimento da direita que carece aí de uma consolidação, por assim dizer, complementando, claro, a palavra união. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.